A primeira coisa que você precisa saber sobre mim é que eu nunca menti. Nem quando era criança e quebrei o vaso de cristal da minha avó, nem quando reprovei em direito penal no terceiro semestre da faculdade, e muito menos naquela noite em que minha vida quase acabou por causa de uma mentira que eu não contei. Meu nome é Camila, mas todo mundo me chama de Cami. Tenho 22 anos, estudo Direito na Universidade Federal e, até 6 meses atrás, tinha uma bolsa integral que pagava meus estudos. Minha mãe é faxineira, meu pai morreu quando eu tinha 12 anos, e meu irmão mais novo, o Pedrinho, tem síndrome de Down. Quando a bolsa foi cortada por causa dos cortes no orçamento da educação, eu não tive escolha, ou arranjava um trabalho que pagasse bem, ou trancava a faculdade. Foi assim que acabei trabalhando como babá para a família Tavares. Não foi fácil conseguir o emprego. A agência que me encaminhou disse que eles eram muito exigentes. Queriam alguém com referências impecáveis, experiência com bebês e, de preferência, que soubesse primeiros socorros. Eu tinha feito um curso de babá no Senac quando completei 18 anos, pensando em ganhar uns trocados nos finais de semana, então tinha o certificado. Mas experiência mesmo, só com meu irmão e os filhos das vizinhas. Lembro do dia da entrevista como se fosse ontem. Era uma terça-feira de março. E São Paulo estava naquele calor sufocante que faz o asfalto parecer que vai derreter. Peguei 2 ônibus e o metrô até chegar no bairro Jardins, onde ficava o condomínio residencial Mirante das Acácias. O nome já dizia tudo, um lugar onde gente comum como eu só entrava pela porta de serviço. O porteiro me olhou de cima a baixo quando disse que tinha entrevista com a família Tavares do apartamento 1503. Ele conferiu meu nome numa lista, me deu um crachá de visitante e apontou para o elevador social. 15º andar, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. O apartamento era do tipo que você vê em revista de decoração. Piso de mármore, móveis brancos, quadros abstratos nas paredes e uma vista de tirar o fôlego para o Parque Ibirapuera. Tudo tão perfeito que parecia artificial, como se ninguém realmente morasse ali. Quem me recebeu foi o senhor Leandro Tavares. Um homem alto, de uns 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, terno azul marinho impecável e um Rolex no pulso que provavelmente custava mais do que minha mãe ganhava em 5 anos. Ele tinha olhos cansados, mas gentis. Me apertou a mão com firmeza e me convidou para sentar na sala. Camila, é isso? Li seu currículo. Estudante de Direito, curso de babá, trabalhou com crianças no projeto social da igreja do seu bairro. Impressionante para alguém tão jovem. Eu agradeci, tentando esconder o nervosismo. Ele continuou. Olha, vou ser direto com você porque não tenho muito tempo. Trabalho numa empresa de investimentos, viajo bastante, e preciso de alguém de confiança para cuidar da minha filha, a Isabel. Ela tem 1 ano e 3 meses. É minha vida, sabe? Depois que ela nasceu, percebi que nada mais importava tanto quanto ela. Ele sorriu ao falar da filha, e foi a primeira vez que vi seus olhos se iluminarem. O trabalho seria de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Aos sábados, apenas meio período, se eu precisar. O salário é R$ 3.500, mais vale transporte e alimentação. O que acha? 3.500. Era quase o dobro do que eu esperava ganhar. Minha mente já estava calculando. Daria para pagar a faculdade, ajudar em casa e ainda guardar um pouco. Mas algo na voz dele me fez hesitar. Havia uma urgência, quase um desespero. Senhor Leandro, posso perguntar, o que aconteceu com a babá anterior? Ele suspirou fundo, passou a mão pelo cabelo. A verdade? Minha esposa, Fabiana, dispensou as 2 últimas sem me consultar. Disse que não estavam cuidando bem da Isabel, que eram desleixadas. Eu não estava aqui para ver, estava viajando. Mas... Ele pausou, escolhendo as palavras. Eu preciso de alguém que realmente se importe com minha filha. Alguém que eu possa confiar. Naquele momento, uma mulher entrou na sala, e o ar pareceu mudar de temperatura. Fabiana Tavares era o tipo de mulher que você vê em propagandas de perfume importado. Loira, alta, magérrima, com aquele bronzeado artificial perfeito e unhas em gel que deviam custar uma fortuna. Usava um conjunto de ginástica de marca cara que marcava cada músculo definido do seu corpo. Parecia ter saído direto de uma aula de pilates ou de uma sessão de fotos. Leandro, você não me avisou que a entrevista seria hoje.
disse ela, com um sorriso que não combinava com o tom frio da voz. Avisei sim, amor. Você deve ter esquecido. A voz dele ficou um tom mais tensa. Ela me olhou de cima a baixo, daquele jeito que algumas mulheres ricas têm de fazer você se sentir pequena sem dizer uma palavra. Camila, né? Você é muito jovem. Tem certeza de que consegue lidar com um bebê? Isabel é muito chorona, sabe? Exige muita paciência. Antes que eu pudesse responder, um choro agudo ecoou pelo apartamento. Fabiana revirou os olhos. Lá vai ela de novo. Essa menina não para de chorar. Camila, que tal você ir lá ver se consegue acalmá-la? É a porta no fundo do corredor. Foi um teste, claro. Mas também foi a primeira vez que vi a pequena Isabel. O quarto dela era um sonho cor-de-rosa. Papel de parede com nuvens e estrelas, berço branco com dossel de tule, prateleiras cheias de bichos de pelúcia e livrinhos. No centro de tudo, uma menininha de cabelos castanhos claros e cachos bagunçados, de pé no berço, com o rosto vermelho de tanto chorar. Oi, princesa, eu disse baixinho, me aproximando devagar. Por que tanto choro, hein? Ela me olhou com aqueles olhos verdes enormes, cheios de lágrimas, e estendeu os bracinhos para mim. Meu coração apertou. Peguei ela no colo, e senti o corpo quentinho dela tremer com os soluços. Tá tudo bem agora, eu murmurei, balançando ela suavemente. Comecei a cantarolar uma cantiga que minha avó cantava para mim quando eu era pequena. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Isabel começou a se acalmar, e logo o choro virou apenas um fungar. Ela enfiou o dedinho na boca e encostou a cabeça no meu ombro. Olhei em volta do quarto e percebi uma coisa estranha. Apesar de todos os brinquedos caros, o quarto tinha um ar abandonado. A janela estava fechada num dia de calor, a fralda suja estava no trocador, e a mamadeira no berço estava com leite coalho. Foi quando eu vi, na prateleira ao lado do berço, entre tantos bichos de pelúcia, um papagaio colorido de brinquedo. Não era um pelúcia comum. Tinha um botão vermelho na barriga e uma etiqueta que dizia papagaio falante. Repete o que você fala. Isabel viu para onde eu estava olhando e apontou para o brinquedo, fazendo um barulhinho animado. Você gosta do papagaio, né? Eu disse, pegando o brinquedo. Apertei o botão e ele fez um barulho de papagaio, depois ficou esperando. Oi, Isabel, eu disse perto do boneco. 5 segundos depois, o papagaio repetiu com uma voz engraçada e robótica. Oi, Isabel. A menina deu uma risadinha, a primeira desde que entrei no quarto. Eu apertei ela no meu colo e pensei, essa criança precisa de muito mais do que uma babá. Ela precisa de alguém que se importe de verdade. Quando voltei para a sala com Isabel tranquila no colo, Leandro sorriu aliviado. Fabiana, no entanto, me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Desconfiança? Irritação? Parece que ela gostou de você, disse Leandro. O emprego é seu, se você quiser. Eu deveria ter visto os sinais. Deveria ter percebido o jeito que Fabiana apertava os lábios quando o marido falava comigo. Deveria ter estranhado a frieza com que ela tratava a própria filha. Mas eu precisava daquele dinheiro, e Isabel precisava de mim. Então eu disse sim. Os primeiros dias foram de adaptação. Eu chegava às 8 em ponto todas as manhãs, e Fabiana já estava saindo para a academia ou para o encontro com as amigas. Leandro saía às 7h30, sempre com pressa, sempre com o celular colado na orelha falando de ações, investimentos e reuniões. Isabel e eu ficávamos sozinhas no apartamento enorme. No começo, ela estranhava, chorava quando eu colocava ela no cercadinho ou no berço. Mas aos poucos fomos criando uma rotina. Eu descobri que ela adorava música, então passei a cantar para ela enquanto trocava fraldas, dava banho, preparava papinha. Eu também descobri que ela era uma criança negligenciada. Não negligenciada no sentido óbvio. Ela tinha roupas de marca, fraldas importadas, brinquedos caros. Mas ninguém brincava com ela. Ninguém ficava no chão fazendo careta, batendo palma, lendo historinhas. Quando Fabiana estava em casa, ela mal olhava para a filha. E quando olhava, era sempre com um misto de impaciência e irritação. Camila, cala a boca dessa menina. Estou com dor de cabeça, ela gritava do quarto quando Isabel chorava. Camila, leva ela para o quarto,
vou receber visita, ela ordenava quando alguém tocava a campainha. Mas a pior parte era quando aparecia o Rafael. Rafael Mendes era o personal trainer de Fabiana. Pelo menos era assim que ela o apresentava. Um cara de uns 30 anos, bombado, tatuado, com aquele sorriso de quem sabe que é bonito e usa isso a favor dele. Ele começou a aparecer no apartamento umas 3 semanas depois que comecei a trabalhar. No início, eram aulas de ginástica funcional na sala. Fabiana colocava um tapete de yoga, ligava uma playlist animada e ficava lá fazendo exercícios enquanto Rafael a orientava. Mas eu não sou boba. Eu via o jeito que ele tocava na cintura dela, o jeito que ela ria das piadas sem graça dele, o jeito que os dois se olhavam. Depois, as aulas passaram a ser no quarto. A primeira vez que isso aconteceu, Fabiana me chamou na sala e disse: "Seca, Camila, vou fazer uma aula de alongamento no meu quarto com o Rafael. Preciso de privacidade. Coloca a Isabel no cercadinho com brinquedos e fica na cozinha até eu te chamar. E se o Leandro ligar, você não atende. Deixa cair na caixa postal. Entendeu?" O que eu ia fazer? Discutir com minha patroa? Eu só balancei a cabeça. Mas eu não sou surda. Eu ouvi as risadas vindas do quarto, ouvi a música alta que ela colocava para abafar os sons. E eu ficava ali, na cozinha, lavando louça, preparando papinha, enquanto Isabel brincava sozinha na sala e a mãe dela traía o pai a poucos metros de distância. Isso foi se tornando uma rotina. 2, 3 vezes por semana, Rafael aparecia. E sempre com a mesma instrução: fica na cozinha. Não atende telefone. Não entra no quarto. Eu me sentia suja, cúmplice de algo que era errado em todos os níveis. Mas o que eu podia fazer? Contar para o Leandro? Como? "Oi, senhor Leandro, não é da minha conta, mas sua esposa está te traindo com personal trainer enquanto o senhor trabalha." Eu ia perder meu emprego na hora, e minha família dependia daquele dinheiro. Então eu ficava quieta. E me concentrava em cuidar da Isabel, que precisava muito mais de amor do que aquela casa milionária podia oferecer. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo começou a mudar. Leandro tinha viajado para o Rio de Janeiro por causa de uma reunião importante. Fabiana estava particularmente animada. Ela passou a manhã toda no telefone com Rafael, rindo, falando baixo, planejando alguma coisa. Quando ele chegou, por volta das 2 da tarde, ela estava diferente. Mais arrumada. Perfume caro, maquiagem impecável, roupa justa. Ela nem olhou para Isabel, que estava brincando comigo no tapete de atividades. "Camila, pega suas coisas e vai embora", ela disse de repente. Eu parei, confusa. "Como assim, dona Fabiana? Meu horário é até às 6. Eu sei que horas são. Estou te dando folga. Vai embora agora." "Mas a Isabel?" "A Isabel fica comigo. Sou mãe dela, não sou? Ou você acha que não sei cuidar da minha própria filha?" Rafael estava na porta, observando a cena com um sorrisinho no canto da boca. Eu olhei para Isabel, que me estendia os bracinhos, querendo colo. Meu instinto gritava que algo estava errado. Mas Fabiana já estava pegando minha bolsa e praticamente me empurrando para a porta. "Vai, Camila. Aproveita a tarde livre. E não precisa voltar amanhã de manhã também. Vou passar o dia com minha filha. Apareça só no sábado." A porta fechou na minha cara antes que eu pudesse protestar. Fiquei ali, no corredor silencioso do 15º andar, com um aperto no peito que não conseguia explicar. Algo estava muito errado. Aquela mulher nunca, em 2 meses, tinha demonstrado vontade de ficar sozinha com a filha. Por que agora? Desci de elevador, passei pela portaria, atravessei o jardim do condomínio. Mas não consegui ir embora. Fiquei ali, sentada num banco debaixo de uma palmeira, olhando para a janela do apartamento lá em cima. Meia hora se passou. 45 minutos. Eu estava quase me convencendo de que estava sendo paranoica quando meu celular tocou. Era o Leandro. "Camila? Graças a Deus você atendeu. Escuta, a reunião terminou mais cedo. Vou chegar em casa em uns 20 minutos. A Fabiana está aí? Ela não atende o telefone." Meu coração disparou. "Senhor Leandro, a dona Fabiana me mandou embora mais cedo."
Disse que ia passar a tarde com a Isabel. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ela te mandou embora? A voz dele ficou tensa. Que estranho. Ela nunca. Olha, pode voltar? Vou te pagar extra pela tarde. É que eu não confio. Eu só quero ter certeza de que a Isabel está bem. Já estou voltando, eu disse, antes mesmo de pensar. Desliguei e corri de volta para o prédio. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir na garganta. Peguei o elevador, apertei o botão do 15º andar, rezei para que tudo estivesse bem. Quando a porta do elevador abriu, eu ouvi um grito, agudo, desesperado, de dor pura. Era a Isabel. Eu corri pelo corredor, apertei a campainha, batei na porta. Dona Fabiana, abre a porta. O que está acontecendo? Nada. Só o choro da Isabel, cada vez mais alto, mais angustiado. Eu estava prestes a gritar de novo quando ouvi passos do outro lado. A porta se abriu, e Fabiana apareceu. O rosto dela estava vermelho, os cabelos bagunçados, e ela tinha uma expressão de pânico nos olhos. O que você está fazendo aqui? Eu mandei você ir embora. Ah, Isabel. Eu ouvi ela chorando. Ela está bem? Ela tá ótima. Só caiu do berço. Criança cai. Camila. Agora vai embora antes que eu ligue para a agência e diga que você é uma maluca perseguidora. Ela tentou fechar a porta, mas eu coloquei o pé. Eu só quero ver se ela está bem. Por favor. Foi quando Rafael apareceu atrás dela, sem camisa, com marcas de batom no pescoço. Fabiana, deixa a mina entrar. Senão ela vai fazer escândalo e os vizinhos vão ouvir. Fabiana me fuzilou com os olhos, mas deu passagem. Eu entrei correndo, direto para o quarto da Isabel. E o que eu vi fez meu sangue gelar. Isabel estava no berço, chorando desesperadamente, e eu entendi na hora por quê. Seu bracinho esquerdo estava vermelho, com marcas roxas que pareciam dedos. Marcas de alguém que tinha apertado com força. Muito forte para ser um acidente. Meu Deus, eu sussurrei, pegando ela no colo com cuidado. Ela se agarrou a mim, tremendo, o choro se transformando em soluços. Ela caiu, Fabiana disse atrás de mim, mas a voz dela estava estranha. Aguda demais. Nervosa demais. Eu juro, ela caiu do berço. Eu me virei devagar, ainda segurando Isabel. Rafael estava encostado no batente da porta, de braços cruzados, observando a cena com aquela expressão que eu não conseguia ler. Crianças de 1 ano não caem do berço e ficam com marcas de dedos no braço, Dona Fabiana, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Essas são marcas de alguém que apertou ela. Com força. O rosto de Fabiana ficou branco, depois vermelho. Como você ousa me acusar? Eu sou a mãe dela. Você acha que eu ia machucar minha própria filha? Eu não sei o que aconteceu aqui, mas essas marcas não são nada. Criança delicada, fica roxa com qualquer coisa. Você tá inventando história porque quer me prejudicar, é isso? Quer ficar bem com o Leandro? Rafael deu um passo à frente. Olha, garota, acho melhor você ir embora antes que isso fique feio. A Fabiana é sua patroa. Se ela disse que a menina caiu, então caiu. Eu apertei Isabel contra mim. Não vou a lugar nenhum até o senhor Leandro chegar. Foi quando ouvimos a chave girando na fechadura da porta da frente. Leandro entrou no apartamento com a mala de viagem na mão e o paletó jogado no ombro. Ele parecia cansado, mas o rosto dele mudou completamente quando viu a cena. Eu no quarto com Isabel chorando no colo, Fabiana e Rafael parados ali como se tivessem sido pegos fazendo algo errado. O que está acontecendo aqui? Ele largou a mala no chão. Fabiana foi a primeira a falar, e foi aí que eu vi como ela era realmente boa em mentir. As lágrimas brotaram nos olhos dela instantaneamente. A voz ficou trêmula, frágil. Leandro, graças a Deus você chegou. Eu não sei o que fazer. Ela apontou para mim com um dedo trêmulo. Eu estava no banho, e pedi para o Rafael ficar de olho na Isabel só por uns minutinhos. Quando saí, ouvi ela chorando e vim ver. A Camila estava aqui, e a Isabel estava com esses hematomas no braço. Leandro arregalou os olhos e caminhou até mim.
Deixa eu ver. Eu mostrei o bracinho de Isabel. As marcas estavam ainda mais roxas agora. Ele ficou pálido. Camila. O que? Como isso aconteceu? Senhor Leandro, eu não fiz isso. Minha voz estava firme, mas meu coração disparava. Quando cheguei. Leandro, ela está mentindo. Fabiana interrompeu, se aproximando do marido. Eu te liguei porque estava preocupada. Pedi para ela ir embora porque percebi que ela estava estranha, nervosa. Quando você ligou dizendo que ia voltar, ela deve ter entrado em pânico e voltou. E fez isso com nossa filha. Isso é mentira. Eu exclamei. A senhora me mandou embora porque estava com ele aqui. Apontei para Rafael. Eu voltei porque o senhor Leandro me ligou pedindo, e quando cheguei, ouvi a Isabel gritando. Rafael deu de ombros. Eu só vim fazer a aula de personal da Fabiana. Não vi nada. Quando ouvi a criança chorando, a babá já estava aqui. Leandro passou a mão pelo cabelo, visivelmente confuso. Ele olhou para mim, para Fabiana, para Isabel chorando. Camila, você jurou quando te contratei que nunca machucaria minha filha. E eu não machuquei. Senhor Leandro, o senhor me conhece há 2 meses. Eu amo essa menina como se fosse minha irmã. Ama tanto que quase arrancou o braço dela. Fabiana soltou, com uma voz cheia de veneno. Leandro, olha o estado da nossa filha. A gente precisa chamar a polícia. A polícia? Minha voz falhou. Leandro parecia dividido. Ele olhou para a filha, para as marcas no bracinho dela, e eu vi a decisão se formando nos olhos dele. A decisão errada. Camila, eu não sei o que acreditar. Mas minha filha está machucada, e você estava aqui sozinha com ela. Eu não estava sozinha. Eles estavam aqui. A dona Fabiana mandou eu ir embora para ficar sozinha com o Rafael. Mentirosa. Fabiana gritou. Leandro, ela está inventando essa história absurda para se livrar da culpa. Rafael é meu personal trainer. Estava aqui trabalhando. É uma acusação ridícula. Rafael balançou a cabeça, com uma expressão de piedade falsa. Coitada! Acho que a pressão da faculdade e do trabalho deixou ela meio desequilibrada. Eu estava perdendo. Podia sentir. 2 contra 1, e eu era mais pobre, a mais jovem, a que tinha mais a perder. Leandro pegou o celular. Vou ligar para a polícia. Eles vão investigar e descobrir a verdade. Foi quando Isabel, que tinha parado de chorar e estava quietinha no meu colo, estendeu o bracinho na direção do berço. Mais especificamente, na direção da prateleira ao lado do berço. Ela estava apontando para o papagaio colorido. Às vezes, a salvação vem dos lugares mais improváveis. Eu tinha brincado com aquele papagaio de brinquedo dezenas de vezes com Isabel. Apertava o botão vermelho na barriga dele, falava alguma coisa boba, e ele repetia com aquela voz engraçada e robotizada que fazia a menina rir. Mas naquele dia, quando eu estava na cozinha tentando não ouvir os sons vindos do quarto de Fabiana, eu tinha lido o manual de instruções do brinquedo que estava largado na prateleira. E tinha descoberto algo interessante. O papagaio não tinha apenas o modo normal de repetição. Ele tinha um modo memória especial, ativado quando você segurava o botão vermelho por 5 segundos. Nesse modo, ele gravava continuamente os sons mais altos do ambiente por até 1 hora, e você podia reproduzir tudo apertando o botão azul na asa dele. Era uma função meio inútil, pensada para pais que queriam gravar as primeiras palavras dos filhos. Mas naquele momento, ela se tornou a coisa mais importante do mundo. Senhor Leandro, eu disse, tentando manter a voz calma. Antes de ligar para a polícia, o senhor pode fazer uma coisa? Ele pausou, olhando para mim com desconfiança. O quê? Pega aquele papagaio ali. Apontei para o brinquedo na prateleira. E aperta o botão azul na asa esquerda dele. Fabiana ficou tensa. Leandro, não perde tempo com isso. A menina tá delirando. Mas Leandro já estava caminhando até a prateleira. Ele pegou o papagaio colorido, virou ele nas mãos, encontrou o botão azul. Isso vai provar alguma coisa? Ele perguntou. Vai provar tudo. Ele apertou o botão.
Por um segundo, nada aconteceu. Então, o alto-falante do brinquedo crepitou, e uma voz saiu dele. Uma voz que fez o sangue de Leandro gelar nas veias. Era a voz de Fabiana. Clara, nítida, sem nenhuma robotização. Rafael, aperta o braço dela de novo, mais forte. Tem que ficar bem roxo. A voz de Rafael veio em seguida. Assim. E então, aquele som que eu nunca vou esquecer, o choro agudo e desesperado de Isabel. Um choro de dor pura. A voz de Fabiana novamente, impaciente. Chora logo, sua pestinha. Quando seu pai chegar, vamos dizer que foi aquela babá metida. Ele vai acreditar em mim, sempre acredita. Vamos nos livrar dela, e você e eu podemos ficar juntos sempre, meu amor. Rafael rindo. Você é diabólica, sabia? Mas eu gosto disso. E depois que você se divorciar desse otário, a gente vai ter tudo. A grana dele, o apartamento, tudo. Fabiana. Exatamente. Só preciso me livrar dessa babá irritante primeiro. Ela vê demais, sabe demais. Depois, vou dizer que o Leandro é um pai ausente, que não liga para a filha. Vou pegar a guarda completa e metade de tudo que ele tem. O papagaio continuou reproduzindo mais alguns segundos de choro de Isabel antes de fazer um barulho de clique e desligar. O silêncio que caiu sobre aquele quarto foi ensurdecedor. Leandro ficou parado, segurando o papagaio de brinquedo, olhando para ele como se fosse um objeto alienígena. O rosto dele tinha passado por várias tonalidades: branco, vermelho, roxo. As mãos tremiam. Ele se virou lentamente para Fabiana. Você. A voz dele saiu rouca, mal conseguindo formar palavras. Você machucou nossa filha. De propósito. Planejou isso. Fabiana tinha se transformado. O choro, a fragilidade, tudo tinha desaparecido. O que restou foi algo frio, calculista. Ela tentou uma última cartada. Leandro, isso é editado. Ela editou o áudio. É mentira. Editado? Leandro deu uma risada sem humor. É a sua voz, Fabiana. Sua voz. Como você pode? Como você pode ter feito isso com a nossa filha? Rafael deu um passo em direção à porta. Olha, cara, eu não sabia que ia ser tão sério assim. Ela disse que era só para assustar a babá. Fica onde está. Leandro gritou, e havia uma fúria nos olhos dele que eu nunca tinha visto antes. Ele pegou o celular de novo. Agora sim eu vou ligar para a polícia. E vocês dois vão responder por isso. Fabiana, percebendo que tinha perdido, mudou de tática de novo. Ela começou a chorar, de verdade dessa vez. Leandro, me desculpa. Eu não estava pensando direito. É que você nunca está em casa, sempre trabalhando, e eu me sentia tão sozinha. O Rafael estava lá, e eu. Sozinha. Leandro caminhou até ela, e eu apertei Isabel mais contra mim, com medo do que ele pudesse fazer. Mas ele apenas parou na frente da mulher, olhando para ela com tanto desprezo que era quase palpável. Você machucou nossa filha, Fabiana. Uma criança de 1 ano. Planejou destruir a vida de uma menina inocente. Ele apontou para mim. E ia deixar a Camila ser presa por algo que você fez. Ele pegou o telefone e discou o 190. Rafael tentou correr, mas não foi longe. Leandro era mais velho, mas era maior e mais rápido. Ele derrubou o personal trainer na sala, segurou ele contra o chão até a polícia chegar. Eu fiquei no quarto com Isabel, cantando baixinho para ela, tentando acalmar ela e a mim mesma. Minhas mãos ainda tremiam. Eu tinha chegado tão perto de perder tudo. De ser presa por algo que não fiz. De ter minha vida destruída. Mas aquele papagaio de brinquedo, aquele brinquedo bobo que a Isabel adorava, tinha salvado a gente. A polícia chegou 15 minutos depois. 2 policiais militares primeiro, depois uma viatura da delegacia da criança e do adolescente. Eles ouviram o áudio do papagaio várias vezes. Fotografaram as marcas no braço de Isabel. Colheram os depoimentos de todos. Fabiana tentou argumentar que tinha sido um momento de loucura, que estava sofrendo de depressão pós-parto e não sabia o que estava fazendo.
Rafael disse que tinha sido coagido, que Fabiana tinha o manipulado. Mas o áudio era claro. A premeditação era óbvia. E as marcas no braço de Isabel eram a prova física. Eles foram levados para a delegacia, algemados. Fabiana chorava, gritava que era tudo um mal-entendido. Rafael tentou culpar ela, dizendo que tinha sido ideia dela. Nenhum dos dois assumiu a responsabilidade real pelo que tinha feito. Quando eles finalmente saíram, levados pela polícia, o apartamento ficou em silêncio. Leandro estava sentado no sofá, a cabeça entre as mãos. Eu estava na poltrona, ainda com Isabel no colo. A menina tinha finalmente adormecido, exausta de tanto chorar. Camila, Leandro disse, sem levantar a cabeça. Eu não tenho palavras para pedir desculpa. Eu quase acreditei nela. Quase deixei você ser culpada por algo que você não fez. O senhor não sabia, eu disse suavemente. Ela era sua esposa. É natural que confiasse nela. Não. Ele levantou a cabeça, e os olhos dele estavam vermelhos. Eu devia ter visto sinais. Devia ter percebido como ela tratava a Isabel. Como ela nunca estava em casa, nunca queria cuidar da própria filha. Eu estava tão focado no trabalho, em ganhar dinheiro, em dar para elas uma vida confortável, que não percebi que estava casado com uma. Ele não conseguiu terminar a frase. O senhor não podia saber que ela seria capaz disso, eu disse. Ninguém espera que alguém machuque o próprio filho. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então levantou, caminhou até onde eu estava, e olhou para Isabel dormindo. Ela é a única coisa boa que saiu desse casamento, ele sussurrou. E eu quase perdi ela. Se você não tivesse voltado, se você não soubesse sobre aquele brinquedo. Mas eu voltei. E está tudo bem agora. Ele balançou a cabeça. Não está. A mãe dela vai responder na justiça. Vai ter escândalo, processo, vai sair na mídia. E a Isabel? Como eu vou explicar isso para ela quando crescer? Como vou dizer que a mãe dela? A voz dele falhou. Eu não tinha resposta para isso. Então apenas fiquei ali, segurando aquela menininha que tinha sofrido tanto nas mãos de quem deveria protegê-la mais que tudo. Os dias seguintes foram um turbilhão. A história vazou para a imprensa. Socialite acusada de machucar a própria filha para incriminar babá. Os tabloides tiveram um dia de glória. Fotos de Fabiana e Rafael saindo da delegacia estavam em todos os sites de notícias. Fabiana foi indiciada por lesão corporal contra a criança, maus tratos e tentativa de falsa comunicação de crime. Rafael também foi indiciado como coautor. Os advogados dela tentaram argumentar insanidade temporária, mas o áudio do papagaio mostrava claramente premeditação. Leandro entrou com pedido de divórcio e guarda total de Isabel. Com as evidências, não havia muito o que contestar. Quanto a mim, Leandro insistiu que eu continuasse trabalhando para ele. Triplicou o meu salário. Disse que ia pagar minha faculdade até me formar. Que eu tinha salvado a vida da filha dele, e ele jamais poderia me agradecer o suficiente. Mas não foi pelo dinheiro que eu fiquei. Foi pela Isabel. Aquela menininha tinha passado por um trauma que ela talvez não lembrasse quando crescesse, mas que certamente marcaria ela de alguma forma. Ela tinha perdido a mãe, não para a morte, mas para algo pior. Para a prisão, para a traição, para a crueldade. Ela precisava de alguém que a amasse incondicionalmente. E eu descobri que esse alguém era eu. 3 semanas depois do incidente, eu estava na cozinha preparando o almoço de Isabel quando a campainha tocou. Leandro tinha saído para uma reunião com os advogados. Eu estava sozinha com a menina. Olhei pelo olho mágico e vi uma mulher. 50 e poucos anos, elegante, com uma bolsa cara e um casaco de lã. Ela parecia nervosa. Abri a porta com cuidado. Pois não. Olá. Ela forçou um sorriso. Você deve ser a Camila. Eu sou Glória. Glória Tavares. Mãe de Leandro. A sogra de Fabiana. Ou ex-sogra, tecnicamente. Entre, por favor. Dei passagem para ela. Glória entrou, olhando em volta do apartamento com uma expressão triste. Eu vim ver minha neta.
Leandro disse que está tudo bem, mas eu precisava ver com meus próprios olhos. Isabel estava no tapete de atividades, brincando com blocos de montar. Quando viu a avó, ela sorriu e bateu palminha. Glória se ajoelhou ao lado dela, pegou ela no colo e começou a chorar baixinho. Minha netinha linda. Vovó sentiu tanto sua falta. Ela beijou a testa de Isabel várias vezes. Então olhou para mim. Camila, eu queria te agradecer. Leandro me contou tudo. O que você fez? Como você protegeu minha neta? Só fiz meu trabalho, eu disse, constrangida com a emoção na voz dela. Não. Glória balançou a cabeça. Você fez muito mais que seu trabalho. Você arriscou seu emprego, sua liberdade, para proteger uma criança que nem é sua filha. Isso não é trabalho. Isso é amor. Ela ficou um tempo brincando com Isabel, cantando musiquinhas, fazendo a menina rir. Depois, quando colocou Isabel de volta no tapete, ela se virou para mim com uma expressão séria. Camila, eu preciso te fazer uma pergunta, e quero que seja sincera comigo. Claro. A Fabiana, ela sempre foi assim? Fria com a Isabel? Você via os sinais? Eu respirei fundo. Essa era uma pergunta difícil, porque a resposta podia fazer Glória se sentir culpada. Ela era distante, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado. Nunca parecia interessada em passar tempo com a Isabel. Mas eu nunca, nem nos meus piores pesadelos, imaginei que ela seria capaz de machucar a própria filha. Glória cobriu o rosto com as mãos. Eu devia ter visto. Quando ela e Leandro se casaram, eu achei ela um pouco superficial. Mas pensei que era só juventude, que ela ia amadurecer quando tivesse um filho. Eu nunca imaginei. Ninguém imaginou, eu disse suavemente. Pessoas assim são boas em esconder quem realmente são. Ela limpou as lágrimas e respirou fundo, recompondo-se. Bem, agora Leandro vai precisar de muito apoio. Criar uma filha sozinho não é fácil. E você, Camila, eu espero que você fique. Pelo menos até ele conseguir se reorganizar. A Isabel precisa de você. Vou ficar o tempo que for necessário, eu prometi. E eu mantive essa promessa. 6 meses se passaram desde aquele dia terrível. 6 meses que mudaram completamente a vida de todos nós. O julgamento de Fabiana e Rafael foi rápido. Com o áudio do papagaio como prova irrefutável, não havia muito que os advogados de defesa pudessem fazer. Fabiana foi condenada a 4 anos de prisão por lesão corporal contra menor, maus tratos e tentativa de incriminação falsa. Rafael pegou 3 anos como cúmplice. A mídia teve seu momento de frenesi. Por algumas semanas, eu não podia sair na rua sem alguém me reconhecer. A babá heroína, eles me chamavam. Deram entrevistas, queriam que eu contasse a história 1000 vezes. Mas depois que a sentença saiu e o caso foi arquivado, o interesse esfriou. Graças a Deus. Leandro mudou completamente. O homem workaholic que vivia viajando, sempre com o celular colado na orelha, desapareceu. Em seu lugar, surgiu um pai presente, dedicado, que saía do trabalho às 5 em ponto para chegar em casa a tempo de dar banho na filha. Ele vendeu o apartamento dos Jardins. Disse que não conseguia mais ficar ali, não depois de tudo que tinha acontecido. Comprou uma casa em Pinheiros, menor, mais aconchegante, com um quintal onde Isabel podia brincar. E ele me pediu para ir junto. Não mais como babá temporária, mas como parte da família. Ele transformou um dos quartos em suíte para mim, insistiu que eu me mudasse para lá. Isabel precisa de você, ele disse. E eu também. Não sei se consigo fazer isso sozinho. Eu aceitei. Minha mãe ficou feliz por mim, disse que era uma oportunidade que não podia recusar. Meu irmão Pedrinho ficou triste de eu não estar mais em casa todos os dias, mas ele adorava quando eu levava para visitar Isabel nos finais de semana. Os dois brincavam juntos no quintal, e era lindo de ver. A faculdade continuou. Leandro pagava tudo, como tinha prometido. Eu estava no 6º semestre agora, quase na metade do curso. Meus professores sabiam da história, todo mundo sabia, e alguns me tratavam diferente. Com mais respeito, talvez. Ou talvez com pena. Eu não sabia bem. Isabel cresceu.
Estava com 1 ano e 9 meses agora, caminhando por toda parte, falando palavras soltas. Cami, ela me chamava. Foi uma das primeiras palavras dela. Isso, e papa, que era como ela chamava o Leandro. Ela não tinha memória do que tinha acontecido. Graças a Deus, era muito pequena. Mas de vez em quando, eu me pegava olhando para ela e pensando, como seria quando ela crescesse? Quando perguntasse pela mãe, o que Leandro ia contar? Essa pergunta me atormentava, mas eu nunca tive coragem de perguntar a ele. Até que um dia, ele mesmo trouxe o assunto à tona. Era um sábado à noite. Isabel tinha acabado de dormir, e Leandro e eu estávamos na sala, ele com um copo de vinho, eu com uma xícara de chá. A TV estava ligada, mas nenhum de nós estava realmente assistindo. Camila, ele disse de repente. Eu preciso te contar uma coisa. O tom de voz dele me deixou alerta. O quê? Ele respirou fundo. A Fabiana me escreveu. Da prisão. Eu gelei. O quê? Quando? Faz 2 semanas. Eu não quis te contar porque, não sei. Achei que ia te deixar nervosa. Ele tomou um gole do vinho. Ela quer ver a Isabel. Meu coração disparou. Ver a Isabel? Ela tem coragem. Eu sei. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que eu já tinha aprendido a reconhecer como sinal de estresse. Segundo o advogado dela, ela tem direito a visitas. É filha dela, afinal. Mesmo depois de tudo. Mas ela machucou a Isabel. De propósito. Eu sei, Camila. Eu sei. Ele parecia exausto. Mas legalmente, a menos que ela perca o poder familiar definitivamente, e isso é um processo longo, ela tem direitos. Eu me levantei, nervosa, andando pela sala. E você vai permitir? Vai deixar aquela mulher se aproximar da Isabel de novo? Não sei. Ele esfregou o rosto com as mãos. Por um lado, não quero que minha filha cresça sem mãe. Por outro, como eu posso confiar nela de novo? Como eu posso colocar a Isabel perto de alguém que foi capaz daquilo? Eu parei na frente dele. Leandro, você não deve nada para aquela mulher. Ela não merece ser chamada de mãe. Mãe é quem cuida, quem protege, quem ama. Ela não fez nada disso. Ele me olhou, e havia uma tristeza profunda nos olhos dele. Você está certa. Eu sei que está. Mas e quando a Isabel crescer? Quando ela me perguntar pela mãe, o que eu vou dizer? Que a mãe dela está viva, mas eu não deixo ela ver. Você vai dizer a verdade. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Que a mãe dela fez escolhas ruins. Que ela machucou ela. E que você a protegeu, como um bom pai faz. Leandro ficou em silêncio por um longo momento. Então ele sorriu, um sorriso triste e cansado. Você sabe que é incrível, né? Você tem 22 anos e já é mais sábia que eu. Não sou sábia, eu disse, sentando ao lado dele. Só sei diferenciar o certo do errado. E deixar aquela mulher se aproximar da Isabel de novo seria errado. Ele assentiu devagar. Você tem razão. Vou falar com o advogado. Vou entrar com o processo para destituição do poder familiar. Vai ser longo, vai ser difícil, mas é o que precisa ser feito. Eu coloquei minha mão sobre a dele, num gesto de conforto. E foi naquele momento que percebi o quanto nossa relação tinha mudado. Não éramos mais patrão e empregada. Éramos copais? Amigos? Família? Eu não sabia exatamente o que éramos. Mas sabia que era importante. E que eu nunca mais queria perder isso. O processo de destituição do poder familiar de Fabiana começou 2 meses depois. Foi brutal. Os advogados dela argumentavam que ela tinha sofrido de depressão pós-parto severa, que não estava em seu juízo perfeito quando machucou Isabel, que merecia uma segunda chance. O promotor apresentou o áudio do papagaio. Mostrou as fotos das lesões. Chamou testemunhas, eu inclusive, para falar sobre o comportamento de Fabiana como mãe. Eu contei tudo. A negligência, a frieza, o desinteresse pela filha. Como ela passava o dia inteiro fora enquanto Isabel chorava no berço. Como ela ficava irritada quando a menina precisava de atenção.
A defesa tentou me desacreditar. Disse que eu era uma garota pobre e ressentida, que tinha inventado histórias porque queria o lugar de Fabiana, que eu tinha manipulado Leandro, que eu era a verdadeira vilã da história. Foi difícil, muito difícil, mas eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Por Isabel. No final, o juiz decidiu a favor de Leandro. Fabiana perdeu o poder familiar sobre a filha. Ela poderia, eventualmente, requerer visitas supervisionadas quando saísse da prisão, mas isso só seria considerado se ela passasse por acompanhamento psicológico e comprovasse que não era mais uma ameaça. Quando a sentença saiu, Leandro chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Acabou, ele sussurrou. Finalmente acabou. Mas não tinha acabado. Não completamente. Isabel tinha acabado de completar 2 anos quando aconteceu o incidente que mudou tudo de novo. Era uma tarde normal. Eu tinha buscado Isabel na escolinha onde ela ficava 3 vezes por semana, só para socializar com outras crianças. Leandro estava no trabalho, mas ia chegar cedo, como sempre fazia agora. Estávamos no quintal, Isabel brincando na casinha de bonecas que Leandro tinha comprado para ela, quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Camila. A voz era feminina, estranhamente familiar. Quem fala? É a Mariana. Mariana Costa. A gente estudava junto no 2º ano da faculdade, lembra? Mariana. Ah, sim. Uma menina quieta que sentava no fundo da sala. Tínhamos feito um trabalho juntas uma vez. Oi, Mariana. Tudo bem? O que foi? Olha, eu sei que a gente não é próxima, mas eu preciso te contar uma coisa. Eu trabalho como estagiária no Fórum Criminal. E hoje eu vi a Fabiana Tavares. Meu sangue gelou. Como assim, viu? Ela não está presa? Estava. Mas ela conseguiu uma progressão de regime. Passou para o semiaberto. E Camila? A voz de Mariana ficou tensa. Ela estava conversando com alguém no corredor. Eu ouvi sem querer. Ela estava falando sobre você. Sobre a Isabel. Dizendo que ia acertar as contas. Meu coração disparou. Acertar as contas? O que isso significa? Não sei. Mas o jeito que ela falava, Camila, era assustador. Eu achei que você devia saber. Eu desliguei o telefone com as mãos tremendo. Olhei para Isabel, que brincava inocente no quintal, alheia a tudo. Liguei para Leandro imediatamente. 2 horas depois, nossa casa estava cheia de gente. Leandro tinha chegado em tempo recorde. Ele tinha chamado o advogado, que por sua vez tinha chamado um investigador particular. E, para minha surpresa, ele também tinha chamado a polícia. Não vou arriscar, Leandro disse, com uma determinação que eu nunca tinha visto nele. Se ela está planejando algo, quero estar preparado. O policial que veio era um delegado, Dr. Ricardo, um homem de uns 50 anos com cara de cansado mas competente. Ele ouviu a história toda, fez anotações, e então disse: Olha, eu não posso prender ela baseado em uma conversa de corredor. Ela cumpriu parte da pena, tem direito ao semiaberto. Mas... Ele olhou para mim e para Leandro. Eu posso colocar uma viatura fazendo rondas aqui perto. E vocês podem solicitar uma medida protetiva. Faça isso, Leandro disse imediatamente. E aumentem a vigilância. Dinheiro não é problema. Nas semanas seguintes, nossa vida virou um pesadelo de novo. Contratamos segurança particular. Instalamos câmeras por toda a casa. Eu não deixava Isabel sair de perto de mim nem por um segundo. Leandro contratou um motorista particular para nos levar e buscar em qualquer lugar que fossemos. A escolinha de Isabel foi informada da situação, e eles reforçaram a segurança também. Mas nada aconteceu. 1 semana passou. 2. 1 mês. Começamos a achar que Mariana tinha mal interpretado a conversa. Que Fabiana tinha apenas desabafado, mas não tinha realmente a intenção de fazer nada. Estávamos errados. A noite que mudou tudo foi numa quinta-feira. Leandro tinha saído para um jantar de negócios, o primeiro em meses. Ele não queria ir, mas o advogado tinha insistido,
dizendo que ele precisava manter as aparências, que não podia viver em paranoia para sempre. Eu fiquei em casa com Isabel. Ela tinha jantado, tomado banho, e estava no quarto brincando com o papagaio de brinquedo. Sim, o mesmo papagaio que tinha exposto Fabiana. Leandro tinha tentado jogar ele fora várias vezes, mas Isabel era apegada ao brinquedo. E de uma forma estranha, eu também era. Aquele papagaio tinha salvado nossas vidas. Eram quase 9 da noite quando ouvi o barulho. Um rangido, vindo da cozinha. Como se alguém estivesse forçando uma janela. Meu corpo ficou em alerta máximo. Peguei Isabel no colo, peguei meu celular e tranquei a porta do quarto. Liguei para o segurança que ficava na portaria. José, tem alguém na casa. Alguém está tentando entrar. Já estou subindo. Tranque as portas e não saia. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvi a porta da frente se abrir. Passos no corredor. E então, uma voz que fez meu sangue gelar. Camila? Isabel? Eu sei que vocês estão aí. Era a Fabiana. Eu apertei Isabel contra mim. A menina, sentindo meu medo, começou a ficar agitada. Cami com medo. Ela perguntou com sua vozinha de criança. Tá tudo bem, meu amor, eu sussurrei, tentando manter a voz firme. A gente vai brincar de esconde-esconde, tá? Fica bem quietinha. Coloquei ela dentro do guarda-roupa, entre os cobertores macios. Não sai daqui, Isabel. Por nada. Promete. Mete, ela disse, com os olhinhos verdes arregalados. Fechei a porta do guarda-roupa, deixando uma fresta para entrar ar. Peguei o primeiro objeto pesado que vi, um abajur de cerâmica, e me posicionei atrás da porta do quarto. Os passos estavam chegando mais perto. Camila, não seja ridícula. Eu só quero conversar. A voz de Fabiana era doce, quase cantada. Mas havia algo perturbador nela. Algo errado. Eu só quero ver minha filha. É muita maldade impedir uma mãe de ver a própria filha, não acha? A maçaneta do quarto começou a girar. Eu segurei o abajur com mais força, o coração batendo tão alto que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. A porta se abriu devagar. Fabiana entrou. Ela estava diferente. Mais magra, com cabelo loiro agora sem brilho e mal cortado. Usava roupas escuras, simples. Mas o que mais me assustou foram os olhos dela. Vazios. Frios. E a faca na mão dela. Onde está minha filha? Ela perguntou, olhando em volta do quarto. Fabiana, não faz isso, eu disse, tentando manter a voz calma. A polícia já está vindo. O segurança também. Você só vai piorar sua situação. Ela deu uma risada sem humor. Piorar? Como pode piorar, Camila? Eu perdi tudo. Meu marido, minha casa, minha reputação, minha liberdade. E tudo isso por causa de você. Por causa de mim. Eu não consegui conter a indignação. Você machucou sua própria filha. Você planejou isso. Eu não ia realmente machucá-la. Fabiana gritou, e pela primeira vez eu vi emoção real no rosto dela. Era só para assustar um pouco, fazer algumas marcas, me livrar de você. Mas aquele maldito brinquedo, aquele papagaio estragou tudo. Ela deu mais um passo em direção a mim, a faca erguida. Onde está Isabel, Camila? Onde você escondeu minha filha? Eu recuei, mantendo o abajur entre nós. Ela não está aqui. Está com o Leandro. Mentira. Ela avançou. Eu joguei o abajur nela. Não acertou em cheio, mas foi o suficiente para fazê-la tropeçar. Corri para a porta, mas ela foi mais rápida. Me puxou pelo braço, me jogou contra a parede. A faca brilhou na luz do quarto. E então eu ouvi, mamãe má, mamãe má. Era o papagaio. O maldito papagaio de brinquedo, que tinha sido programado para repetir as palavras de Isabel. Fabiana parou, confusa, procurando de onde vinha a voz. E foi quando José, o segurança, irrompeu no quarto e derrubou ela no chão. A polícia chegou 5 minutos depois. Fabiana foi presa de novo, dessa vez com acusações muito mais sérias: invasão de domicílio, ameaça com arma branca, tentativa de agressão.
O delegado Ricardo estava furioso. Eu avisei que ela era perigosa. Deviam ter colocado tornozeleira eletrônica nela desde o começo. Leandro chegou 15 minutos depois, pálido e desesperado. Quando me viu, sã e salva, com Isabel no colo, eu tinha tirado ela do guarda-roupa assim que Fabiana foi dominada, ele desabou. Eu não devia ter saído, ele repetia, abraçando nós duas. Nunca mais eu deixo vocês sozinhas. Fabiana foi condenada a mais 8 anos de prisão pelas novas acusações. Dessa vez, regime fechado, sem possibilidade de progressão. O juiz foi claro na sentença. A ré demonstra total falta de remorso pelos seus atos e representa perigo claro e eminente para a vítima, uma criança indefesa de 2 anos. Eu assisti ao julgamento, com Isabel no colo. A menina brincava com o papagaio de brinquedo, alheia a tudo o que estava acontecendo. Quando a sentença foi lida, Fabiana me olhou através da sala do tribunal. Seus olhos estavam cheios de ódio. Mas eu não senti medo. Só pena. Pena de uma mulher que tinha tido tudo, um marido que amava, uma filha saudável, uma vida confortável, e que tinha jogado tudo fora por egoísmo, vaidade e crueldade. Isabel tem 7 anos agora. É uma menina esperta, cheia de vida, que adora livros e desenho. Ela me chama de Cami, mas às vezes, quando está com sono ou carinho, me chama de mamãe. Na primeira vez que isso aconteceu, eu olhei para Leandro com pânico, sem saber o que fazer. Mas ele apenas sorriu e disse: "Você é a mãe dela em todos os sentidos importantes." Leandro e eu nunca viramos um casal, apesar dos palpites de todos. Nossa relação é mais profunda que isso. Somos uma família. Não tradicional, não perfeita, mas nossa. Eu me formei em Direito no ano passado. Passei no exame da OAB na primeira tentativa. Agora trabalho num escritório especializado em direito da criança e do adolescente. Defendo crianças em situação de vulnerabilidade, faço o que posso para garantir que outras Isabéis não sofram o que ela sofreu. Isabel não lembra de Fabiana. Às vezes ela pergunta pela mãe, e Leandro e eu contamos uma versão simplificada da verdade, que ela teve uma mãe que não soube cuidar dela, mas que agora ela tem muita gente que a ama. Ela parece satisfeita com essa resposta. O papagaio de brinquedo ainda está no quarto dela, já velhinho, com as cores desbotadas. Isabel não brinca mais tanto com ele, preferindo agora bonecas e jogos de tabuleiro. Mas ele está lá, na prateleira, como um lembrete silencioso. Um lembrete de que a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. De que a justiça, mesmo demorando, chega. E de que, às vezes, as testemunhas mais improváveis são as que salvam vidas. Hoje é sábado. Estamos no quintal, eu, Leandro, Isabel e Pedrinho, meu irmão. Isabel está ensinando Pedrinho a desenhar borboletas. Leandro está no churrasqueiro, preparando o almoço. É uma cena simples, cotidiana. O tipo de cena que, 5 anos atrás, eu não teria acreditado ser possível. Isabel corre até mim, segurando um desenho. Cami, olha. Desenhei nossa família. É um desenho típico de criança de 7 anos. 3 figuras de palito embaixo de um sol amarelo brilhante. Uma maior, Leandro, uma média, eu, e uma pequena, ela. Está lindo, meu amor, eu digo, beijando o topo da cabeça dela. Você vai guardar no seu escritório? Ela pergunta, esperançosa. Vou colocar na parede, bem na frente da minha mesa. Assim posso olhar para ele todo dia. Ela sorri, satisfeita, e volta para brincar com Pedrinho. Leandro se aproxima, me entrega um copo de suco. No que você está pensando? Ele pergunta. Em como a vida é estranha, eu respondo. 5 anos atrás, eu era só uma estudante de direito precisando de dinheiro. E agora? E agora você é advogada, e parte dessa família maluca, ele completa, sorrindo. É parte dessa família maluca. Ficamos ali, em silêncio confortável, observando Isabel brincar. E eu penso, isso é felicidade. Não a felicidade perfeita dos filmes, mas a felicidade real, construída sobre ruínas, erguida com esforço e amor. Uma felicidade que foi salva, em grande parte, por um papagaio de brinquedo que não sabia mentir. Nota da autora, Camila. Se você está lendo isso e está passando por uma situação parecida,
Se você é babá, empregada doméstica, ou qualquer pessoa que está vendo uma criança ser maltratada, por favor, denuncie. Ligue para o Conselho Tutelar, para a Polícia Militar, 190, para o Disque 100. Você pode salvar uma vida. Eu salvei a da Isabel. E não me arrependo nem por um segundo de ter arriscado tudo para protegê-la. Porque, no final, é isso que importa: proteger quem não pode se proteger. Dar voz a quem não tem voz. E nunca, nunca desistir da verdade. Mesmo quando ela vem da boca de um papagaio de brinquedo.